Antes de ler o texto aqui, eu queria falar duas coisas para vocês já, ilustrando um pouco daquilo que a gente vai falar. Então, o tema do nosso acampamento é Movidos por um Sonho. Beleza? Ano passado, não sei quem... Assim, não vou fazer essa pergunta porque... Não, vou fazer sim. Quem estava aqui no Go Camp em novembro, ano passado? Levanta a mão aí para eu ver. Beleza? A maioria de vocês. Então, não vou repetir a mesma história que eu falei ano passado, vai ficar repetitivo. Mas eu queria dizer algumas coisas do que eu não falei. Então, assim... Movidos por um sonho. Quando a gente chegou aqui ano passado, eu citei algumas pessoas. João não estava aqui, eu citei João, eu citei Felipe. Eu citei algumas pessoas. Eles tinham ido para a igreja para suprir um lance do louvor, mas eu citei você. Aí o seguinte, eu lembro que eu vim aqui e eu falei que foi legal, que a gente chegou à Igreja Oceânica, que Deus despertou nossos corações. Enfim, e foi muito bom a gente chegar a esse lugar e conhecer Deus da forma que vocês conheciam. Eu conheço o João posso falar? 30 e quantos anos? Eu conheço o João há 34 anos. Então, vocês podem deduzir aí, mais ou menos, a nossa idade, beleza? A gente é jovem ainda. Então, assim, a gente era de uma mesma igreja. Eu, João, Clarice, Simone, Miqueias, Farney, uma galera. Ano passado, Farney foi muito citado, assim. Cadê Farney? Não sei nem se ele está aí. Eu falei, Farney, eu vou te citar, mas vai ser legal. Ele já se escondeu, não estou vendo, não. Vou fingir que não te vi. Aí, cara, olha só, então a gente era de uma mesma igreja, a gente caminhava junto há muito tempo, a gente tinha sonhos em nossos corações, a gente tinha vontades, desejos, ideais. Aí, assim, não vou falar de sonho da vida toda, não. A gente vai fechar, conforme o Felipe falou. Pô, sonho é tudo, beleza? Então, a gente vai fechar no Gol, vai fechar no Up, vai fechar alguma coisa assim, relacionada ao nosso ministério. Cara, a gente caminhou junto durante muito tempo, a gente desejou muitas coisas. De repente, eu cheguei num lugar, cara, onde as pessoas chamavam Deus de você. Eu não sei se isso pode ser a coisa mais normal do mundo, mas para mim nunca foi. Pode chamar Deus de você? Eu cheguei num lugar onde as pessoas cantavam como se estivessem no Maracanã. E olha que eu já fui a muito jogo no Maracanã e eu tinha essa crise. Pô, por que no Maracanã a gente tem essa devoção por esse clube, por esse time, e na igreja parece que é clima de funeral? Então, assim, eu tinha algumas crises. Aí eu cheguei num lugar onde as pessoas cantavam, acho que na época era Fogo do Céu, cara. Fogo do Céu era uma coisa assim, e o fogo descia, e eu via. Isso tudo marcou muito a nossa chegada à igreja. Quando eu cheguei à Igreja Oceânica, eu posso afirmar, cara, a gente ficou como quem sonha, cara. Para a gente foi maravilhoso chegar aqui e depois ver os nossos amigos vindo, a nossa família vindo, nossas famílias sendo restauradas. Tudo isso foi muito bom para o nosso coração. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, que a gente se moveu, Deus colocou no nosso coração um desejo, a gente veio para cá. Cara, hoje a gente está aqui com vocês, eu sou a Igreja Oceânica, eu sou Go, eu sou Up, eu sou a gente está aqui, viajei aqui na filosofia. Mas, assim, a gente está junto. Eu quero dizer que hoje eu me sinto parte disso aqui. Eu lembro como se fosse hoje, o primeiro retiro que eu fui. Eu vi Felipe, eu vi Dan, eu vi Lohan, eu vi uma galera assim que eu achava, cara, esse pessoal é muito maneiro. Mas, assim, eu não me sinto parte desse negócio. Eu tinha uma vontade de me sentir parte disso aqui. Mas Deus tem o tempo dele, ele foi construindo, foi fazendo com que a gente fosse parte disso aqui. Cara, eu estou muito feliz, é muito bom estar no meio de vocês. Tudo isso para dizer que é muito bom fazer parte disso aqui. A gente não é uma família perfeita, mas a gente é uma família perfeita em Jesus Cristo. É muito bom caminhar junto com vocês. Cara, eu não tenho mais problemas de dizer essas coisas. Eu amo vocês. Eu amo a galera do Up. Eu amo estar sexta-feira no Up. Isso tudo assim faz muito bem para a minha família, para o nosso coração. Beleza? Essa é a primeira disso. Foi legal. Mas vai piorar. Beleza? Deixa eu fazer uma segunda ilustração aqui. Ilustração não. Na verdade, há pouco tempo eu li uma reportagem a respeito de uma pesquisa que foi feita com adolescentes. Então, dizia mais ou menos o seguinte, era alguma coisa de evasão escolar. Então, um percentual de adolescentes que há 10 anos atrás, mais ou menos, abandonaram as escolas. 15%, a maioria essa pesquisa foi feita com adolescentes de classe média, então acho que tem mais ou menos a ver com você. Aí você pode virar e falar assim, cara, eu nunca abandonei a escola, não tem nada a ver com isso. Tudo bem, mas eu acho que tem um pouco sim, porque, olha só, desses que abandonaram, 15% abandonaram, e desses que abandonaram, 40% disseram que abandonaram por falta de interesse. Ih, eu vi o pastor Henrique ali, agora eu fiquei nervoso.
Porque ano passado, quando eu falei, ele estava aqui, cara. Então, assim, eu já cheguei sabendo que ele estava aqui, mas agora eu vou ficar aqui assim, ó. Aí a caixa está na frente, que beleza. Ih, mas aí apareceu o Jonatas, cara. Aí ficou ruim. Aqui é pastor Henrique, ali é Jonatas. Então, olha só, essa pesquisa, volta para a pesquisa, é melhor eu esquecer. 40% dessa galera que abandonou a escola disse o seguinte: não foi grana, não foi porque o pai não pagou, não foi problema econômico, ninguém morreu. Falta de interesse. Beleza, 40% falta de interesse. Esse camarada, que eu não lembro o nome dele, saiu na Folha de São Paulo, eu esqueci, mas o seguinte, dessa galera que declarou falta de interesse, ele foi pesquisar mais o porquê disso. Então, ele vai dizer mais ou menos o seguinte, que os adolescentes, eles são as pessoas que estão naquela fase em que são influenciados por... Aí vai pegar para a gente. Nós, adultos. Beleza? Quem é do UP aí agora, eu quero que você levante a mão. Eu vou ficar mandando levantar a mão, cara, porque segundo dia de retiro a gente está cansado, a gente vai dormir. Então, olha só. Adolescentes, vocês. Nós temos uma responsabilidade em relação a vocês. Nós, adultos. Beleza? A galera do Gol, eu... e o pessoal mais velho, beleza? Então, a gente tem uma influência sobre a vida de vocês. A pesquisa vai dizer o seguinte, que nós sonhamos muito pouco, não muito além do nosso nariz. Vocês, adolescentes, sabem que a sua origem não fecha o seu destino. Tudo isso por conta de informação, de tudo a que vocês têm acesso hoje em dia. Mas, na verdade, nós, adultos, sonhamos pouco. A gente pensa mais ou menos assim. A gente é conformado. A gente, na verdade, como é que eu poderia dizer? A gente quer, assim, um churrasquinho no final de semana e uma cerveja. Pô, mas eu não bebo? Que papo é esse? É um churrasquinho no final de semana. É isso, a vida é isso aí. Eu trabalho de segunda a sexta, final de semana é um churrasquinho e uma cerveja. Mas sabe aquela história do camarada que tinha alguma expressão de fé e ele colocava algum símbolo da sua fé? Aí ele se converteu. Aí ele tirou a fitinha, tirou sei lá o quê, o Baal, aí colocou uma Bíblia. Aí ele tirou um ídolo, colocou outro. Às vezes a gente se comporta, nós adultos, a gente se comporta em relação ao culto de domingo, em relação ao Gol, ao Up, como se fosse o nosso churrasquinho de final de semana. É isso, é a mesma coisa. Tirou um ídolo, colocou outro. Eu não bebo, não tem problema com isso sim, mas funciona para mim como se fosse alguma coisa que eu vou fazer no final de semana. Só isso. Eu não almejo nada além disso. Eu não quero nada espiritualmente além disso. Além do que a minha vida de todos os dias, trabalho de segunda a sexta. O que eu quero no final de semana? Eu vou lá, eu quero receber uma palavra legal. Se falar uma parada que eu não curto muito, eu vou criticar. Vou levantar uma bandeirinha aqui vermelha, outra amarela. Enfim, mas no final das contas, tudo que eu quero é nada além disso. Qual o resultado disso? Qual a consequência disso? Os adolescentes que deveriam ser aqueles que levantam as suas bandeiras. Por exemplo, ele assiste a um programa lá no canal, sei lá o que, Discovery. Aí ele vê um camarada botando um barquinho na frente de um navio, ele é do Greenpeace. O cara acha maneiro, mas ele não sonha em fazer parte de uma ONG, ele não sonha em desenvolver um projeto, ele não tem sonhos ousados. Parte disso é por conta da gente. Ele vai dizer que cada geração, nossa geração no caso, tem os adolescentes que merece. Você entendeu o que ele quis dizer? Nós, adultos, pastores, supervisores, temos os adolescentes que nós merecemos. É isso que esse pesquisador vai dizer. Você pode abrir a Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 28? Gênesis, capítulo 28, eu vou ler em partes. Em primeiro lugar, eu vou falar para vocês de sonhos de homens. Beleza, galera? Sonhos de homens. Depois eu vou falar de planos de Deus. Planos de Deus. Aí eu vou fechar dizendo assim, quando os sonhos dos homens são os planos de Deus. É isso que a gente vai conversar nessa noite, beleza? Então, olha só, Gênesis, capítulo 28, verso 10. É um texto bem conhecido. Bem conhecido. Diz assim, verso 10, todo mundo comigo? Vamos lá, então, ó. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã.
Verso 11, chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. Depois a gente vai ler o resto. Então, olha só, galera. O que a gente tem aqui? Essa história é uma história muito conhecida. Daqui a pouco vocês vão ver que tem uma escada na história, tem um sonho. Mas é mais ou menos o seguinte, Jacó estava partindo de Berseba para Padan-Aram. Beleza? Ele estava indo de uma cidade para outra, ele estava numa jornada, ele estava indo com alguns objetivos, e o que ficou para trás? Clóvis uma vez me ensinou. Alguns textos da Bíblia, para você entender, você tem que voltar alguns capítulos antes, ver o que aconteceu, e também ver em sequência o que vai acontecer, e você compreende melhor a história. Não dá para eu ler tudo, mas é mais ou menos o seguinte o que ele vai dizer. Jacó, filho de Isaque, beleza, Abraão, Isaque e Jacó. Então, Isaque casou com Rebeca. Rebeca era estéril, então Isaque ora, ela engravida. No seu ventre começa uma movimentação, uma confusão. Simone está grávida. Todo mundo agora olhou para Simone. Então, ele, de vez em quando, Arthur se mexe. Aliás, Arthur vai nascer dia 20 de julho, se Jesus assim permitir. Beleza? Beleza. Então, assim, eu estou contando com as orações de vocês. Eu dependo das orações de vocês. Nós dependemos, beleza? Então, olha só, no ventre ali, vamos voltar para Rebeca. Então, aquela movimentação, ela vai consultar o Senhor. Senhor, o que é isso? Deus vai dizer, 2 meninos, 2 povos, o mais velho servirá ao mais moço. Beleza? Então, depois vai ter o desenrolar da história, tem duas situações. Na primeira situação, vocês conhecem muito bem a história do prato de lentilhas. Ficou ruim para sair prato aqui. Prato de lentilhas. Então, Jacó era caçador. Beleza? Perdão, Esaú era caçador. Então, um dia ele foi caçar, chegou em casa morrendo de fome, se empolgou, demorou. Aí, estava com fome, chegou a casa. Jacó preparou malandramente uma refeição. Aí, disse para ele assim, se você quiser, posso te dar aqui a comida e tal, mas você tem que me dar a tua bênção. Ele tinha uma bênção lá, bênção de primogenitura, ele era o filho mais velho, era uma bênção espiritual, era algo muito importante, mas na hora que ele estava a ponto de morrer, ele pensou, pô, vou morrer de fome, não quero saber dessa parada aí não, me dá essa comida aí. Então, é a primeira história que a Bíblia vai contar. Então, Jacó vai e compra esse direito, essa bênção. O texto sagrado vai dizer no Novo Testamento que Esaú foi profano. Ele trocou alguma coisa que era santa, que era sagrada, por um momento de prazer, por um instante. É isso que a Bíblia vai dizer. Teve uma outra história que foi o seguinte. Isaac estava ficando velho, o pai, Isaac, pai de Jacó e Esaú. Filho, olha só, estou ficando velho, não sei qual vai ser, vai lá, prepara um cozido para mim, volta, eu vou comer e vou te abençoar. Rebeca, que era a mãe, ouviu. Rebeca gostava mais, ela preferia Jacó. Isaac preferia Esaú, então o que ela vai fazer? Olha só, teu pai vai dar a bênção para o teu irmão, prepara uma parada aí, desenrola uma parada aí, leva para ele, pega a bênção. Ela preferia Jacó. O que aconteceu? Não, mas calma aí, porque isso, meu pai vai saber, vai ser ruim, vai ser maldição. Não. Maldição vai vir sobre mim, faz o que eu estou te falando, vai dar tudo certo. Enfim, resumindo a história, vocês conhecem. Ele vai lá, engana o pai, faz o cozido. O pai pergunta para ele, pô, mas a voz é de Jacó, mas parece Esaú, é você mesmo? Pô, sou eu. Beleza, aí no final ele vai dar a bênção. Então, é isso que acontece. São 2 histórias que são relatadas. Então, a gente tem uma família aqui, Rebeca, Isaque, Jacó, Esaú. O que acontece? Quando ele descobre, quando Esaú chega, percebe que foi enganado, que Jacó fez a comida lá, enganou o pai, roubou a bênção, ele vai dizer, pô, não é à toa que o nome dele é Jacó, já me enganou 2 vezes, já me trapaceou 2 vezes. Essa família aqui está toda dividida, a casa de Isaque está dividida. Cada um age conforme o seu desejo, cada um age conforme a sua vontade, conforme o seu coração. A mãe preferia um filho, o pai preferia outro. Interessante que Isaque é aquele que estava lá no teste de fé de Abraão, que viu que Deus fez, como Deus interveio na vida de Abraão, quando ele foi provado em relação à sua fé. Ele tinha ouvido que o mais velho serviria ao mais novo, mesmo assim ele insiste, ele quer fazer a vontade dele. A vontade dele é abençoar o mais velho. A mãe, por sua vez, mente para o marido, prefere o filho, pretere o outro, roga sobre si maldição. Beleza? Jacó é mentiroso, trapaceiro, ele quer a coisa certa, mas faz tudo errado.
Esaú desprezou a bênção da primogenitura. Então, essa é a nossa família. Essa é a família da qual a gente descende. Esse é o nosso pai Jacó. Esses são os nossos pais. O legal de você ler a Bíblia é que a Bíblia não esconde nada. A Bíblia não tem essa parada, não tem super-herói na Bíblia. Só existe um na Bíblia digno de adoração, de louvor, que deve ser reverenciado, que deve ser adorado. É Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então, o que a gente vê aqui, o que isso tem a ver com a gente? O que essa história de, sei lá quantos mil anos atrás tem a ver comigo, contigo? Você tem que ler a Bíblia contra você. Você tem que entender o que isso significa para você. Você já foi preterido em algum lugar? Sua mãe gosta mais do seu irmão? Seu professor... Gerou uma polêmica aqui, ó. Gerou uma polêmica aqui. Você agora está rindo, mas você já chorou por causa disso? Você já foi desprezado no trabalho? Alguém já te enganou? Alguém já disse que te amava? Alguém já mentiu para você na sua cara? Você acreditou que era verdade e a pessoa estava mentindo? Você já sofreu? Você já chorou? Você já sofreu porque você foi enganado, foi trapaceado? Você já chorou amargamente quando você descobriu que alguém enganou você? Já conspiraram contra você? Dentro da sua casa? Dentro da sua igreja? Já armaram para você, contra você? O texto diz que Isaac, quando percebeu que estava sendo enganado, ele ficou tremendo, profundamente. Você já ficou profundamente abalado porque descobriu que você foi traído? Já chorou? Você já foi ferido? E você já feriu? Sendo honesto com você mesmo, já mentiu? Já magoou alguém? Já machucou alguém? Você acha qual o conceito que você tem de você mesmo? Muito santo, muito justo? Ou se você for honesto, um pouco trapaceiro, um pouco mentiroso, um pouco manipulador? Você já tentou manipular as circunstâncias e as pessoas em favor de você mesmo? Você não estava a fim de ajudar a pessoa, na verdade você queria se beneficiar. Você já fez isso? Essa é a família que está descrita aqui. Rebeca era estéril, orou, Deus atendeu a oração. Essa é a nossa família. Esse quadro dramático, uma casa dividida, a casa de Isaac está dividida, cada um tinha seu sonho. Você vai reparar nos textos, se você tiver a chance de ler depois, Esaú estava com fome, Esaú não orou, não pediu comida a Deus. Jacó não pediu orientação a Deus. Rebeca não pede oração. Você não tem oração no texto. Não tem oração. Só tem desejo, só tem vontade humana. Cada um fez aquilo que quis. Parece até o texto lá de Juízes, quando diz assim, naquele tempo não havia rei em Israel, cada um fazia aquilo que achava certo. Quando cada um faz aquilo que acha certo, o que a gente tem é isso aqui. Isso aqui é um retrato da gente, da nossa sociedade, da nossa família, do nosso tempo, da nossa igreja, esse aqui é um retrato da gente. Quando a gente olha para essa família, a gente tem que olhar para a gente. É isso aqui, somos nós. Nós. E, em última análise, se você achar que existe alguém muito bom, muito justo, muito santo, muito reto, que jamais se comportou assim ou não se comporta assim, no mínimo, essa pessoa se rebelou contra Deus. E o resultado você sabe qual é? É a cruz. No mínimo. Jacó partiu de Berseba para Padã. Jacó fugiu. Esaú queria matar. Você já quis matar alguém porque você ficou com raiva? Cara, muitas vezes o que? O telefone tocou, hein? Deixa eu tirar aqui. Se for o meu, eu vou tirar aqui que eu não quero que atrapalhe. Então, galera, olha só. Esaú quis matar Jacó, Rebeca ouve e fala, mete o pé, se adianta, seu irmão quer te matar. Então, existe solução para isso aqui? Qual é a solução para essa família? É uma família que tem sonhos de homens que estão dissociados da vontade divina. Qual é a solução para isso aqui? Existe alguém digno aqui de receber alguma coisa? Vou ler para você o texto que está em Malaquias, capítulo 1. Malaquias, capítulo 1.
Uma advertência. Beleza, galera? Esse é o quadro aqui. Aí o texto de Malaquias tem uma advertência para mim e para você. Uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel. A palavra do Senhor contra Israel, por meio de Malaquias. Mas olha a advertência do Senhor. Olha a advertência do Senhor. O que diz o verso 2? Eu sempre os amei. Eu sempre os amei. Deus está dizendo que sempre amou Jacó. Olha o que vai dizer. Mas como que vocês... Mas vocês perguntam, de que maneira nos amais? Não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Meu amigo, Deus sempre te amou. Amém? Amém? Deus sempre me amou, sempre amou você. Sempre. Sempre significa o seguinte, não é pelo aquilo que você fez, mas é por aquilo que Ele é. Então, Ele te ama antes da fundação do mundo. Não importa o rastro de morte, traição, destruição, conspiração, tudo que você fez, Ele está dizendo para você o seguinte, eu sempre os amei. Sempre, não depende de você. As razões estão nele. Amém? As razões estão nele. Outra coisa, sempre significa que sempre foi e sempre será. Deus não está dizendo para mim e para você o seguinte, eu te amo hoje, mas dependendo do que você fizer, eu não vou te amar mais, não. Não tem essa parada com Jesus. Se Ele te salvou, Ele te escolheu antes da fundação do mundo e a gente vai estar com Ele eternamente, porque sempre vos amei. Amém? Então é isso que o texto vai dizer. Qual é a solução para a família lá? Que tem cada um seu sonho, cada um seu desejo egoísta. Amados, a solução é só uma, é Jesus Cristo. A solução é que a gente agora tenha como sonhos, não as nossas ambições, não as nossas percepções, mas aquilo que é plano de Deus. A gente, quando fala assim, sonho de Deus, pastor Henrique uma vez falou isso lá na igreja, assim, que ele não gosta muito dessa expressão sonho de Deus. Deus não tem sonhos. Aquilo que Ele tenciona fazer, Ele faz. Mas quando a gente fala sonho de Deus, a gente está querendo dizer, a gente tentando expressar Deus de alguma forma, é a nossa limitação. Beleza, galera? Plano de Deus. Lê comigo agora Gênesis 28, verso 12. É a sequência do texto. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Verso 13. Ao lado dele estava o Senhor, que ele disse, eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. O Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaque. Jacó saiu de Berseba para Padan-Arã, num determinado lugar, ele deitou, pegou uma pedra, colocou como travesseiro, dormiu. Deus vem e entra na história de Jacó. É Deus que vem e entra na minha história. É Deus que vem e entra na sua história. Por mais que a gente tente procurar, por mais que qualquer ser humano tente, de alguma maneira, encontrar Deus, não vai conseguir. Tem uma música de uma banda que eu gosto, que é do U2, lá dos anos 80. Parece que ele compôs baseado nos Salmos. Eu li essa entrevista uma vez, não sei se procede. Então, ele vai dizer algumas coisas que ele fez tentando encontrar Deus. Vai dizer lá que escalou montanha, ele vai dizer que andou por campos, mas ainda não encontrou aquilo que tinha procurado. Ele vai dizer que pulou os muros da cidade, ele vai dizer que beijou os lábios de mel, e sei lá mais o quê, mas eu ainda não encontrei aquilo que eu estou procurando. Ele vai dizer que falou na língua dos anjos, vai dizer que pegou na mão do demônio, vai dizer que a noite estava quente, mas o coração dele estava frio. Tudo isso ele fez, mas ele não encontrou aquilo que ele estava procurando. Amados, talvez o fato de o coração estar frio seja um pouco da resposta de ele não ter encontrado aquilo que ele estava procurando. Porque geralmente é assim mesmo. Quando a noite está quente, no pior sentido, é porque o nosso coração está frio. Não é verdade? Quando a noite lá fora está quente, é porque seu coração está frio. Deus precisa aquecer nossos corações para que a gente encontre Jesus, encontre a verdade do Evangelho e se renda a Ele. Então, esse movimento tem que ser de Deus para o homem. Não é um movimento do homem para Deus. A gente está aqui essa noite, meio do retiro,
Alguns, conforme o Felipe falou, vieram assim, obrigados. A maioria veio porque estava afim, mas, cara, muita gente, de repente, veio sem muita expectativa. Está na jornada da vida. Vai sair daqui, vai seguir suas vidas, seus intentos, seus sonhos, seus projetos, seus trabalhos. Mas Deus está nesse lugar aqui. Deus está nesse lugar, está nesse acampamento, está falando. Se nossos olhos pudessem ser abertos, o que a gente veria seria isso aqui. A presença de Deus, anjos subindo e descendo. Se Deus fizesse com a gente aqui, se a gente orasse, pedisse, fosse da vontade dele, a gente poderia ver aquilo que o servo de Eliseu viu. Senhor, abre os olhos do meu servo para que ele possa ver. Maior é que está em nós do que aquele que está no mundo. Se a gente pudesse ter se os nossos olhos espirituais fossem abertos, a gente poderia ver alguma coisa, tipo o apóstolo Paulo viu Jesus ressurreto, ou então o que Franklin falou de manhã, viu Jesus, ou então o que Isabela falou, na morte do rei Uzias, viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, havia um anjo que rodava lá em volta, 2 asas cobriam o rosto. Se a gente pudesse ter nossos olhos espirituais abertos, a gente veria a glória de Deus nesse lugar. Deus está aqui nesse lugar. Então, o que a gente faz diante disso? Deus quer comunicar algumas coisas para a gente. Então, no primeiro momento, havia sonhos de homens tentando realizar suas vontades, as suas maneiras. Mas olha agora as promessas de Deus. Verso 13, eu estou no meio do verso 13, beleza? Se você não tiver aberto, só presta atenção em mim. Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaque. Olha agora quantas promessas. Vai contando aí comigo. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Beleza, galera, você vai fazer parte de um povo. Não um pedaço de terra, mas fazer parte de um povo do qual Deus é o rei desse povo, um povo que serve a Deus. Você vai receber a terra como herança. Aí segue aqui, ó, seus descendentes serão como o pó da terra. Serão muitos. Serão muitos. Então, é mais uma promessa que tem aqui. A promessa que tem para a gente, a expectativa que a gente tem no Senhor é de que Go Camp ano que vem não vai ser aqui, não tem como ser aqui. Essa é a expectativa. Quem está falando isso é a palavra de Deus. A sua descendência, olha o que está dizendo aqui, ó. A sua descendência, seus descendentes, serão como o pó da terra. Beleza, vamos uma terceira aqui, ó. Terceira promessa, seus descendentes, perdi aqui. Me ajuda aí, galera, estou perdendo 14. Se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte, para UF, para o Pense, para Niterói, para o centro, para o Rio. Vocês espalham, a gente não vai ficar aqui. A gente vai ser aquilo que John Bunyan vai dizer o seguinte, por que a gente está espalhado? Por que a gente é o sal da terra? Porque a terra está fedendo a podre, tem cheiro de podre. É podridão que tem em toda parte. Então, quando a gente está espalhado, onde a gente está espalhado é para que esse cheiro seja amenizado de alguma forma. Beleza, outra promessa aqui. Tem a ver com o tema do nosso retiro. Movidos por um sonho. Olha o que vai dizer. A gente quer dizer o seguinte. O objetivo do Up, acho que Felipe fez uma reunião no passado. O que a gente quer? O que a gente quer fazer? Para onde que a gente quer ir? A gente quer luz, quer som, quer... O que a gente quer? A gente quer redimir a cultura onde a gente está inserido. A gente quer que, por meio de nossa vida, Jesus Cristo salve pessoas. Esse é o nosso desejo. Olha o que diz aqui. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Amém? Amém? Isso é para mim e para você. Isso é para você crer, para você investir na vida daquelas pessoas que estão à sua volta. Beleza? Vamos mais à frente aqui. Olha agora as promessas aqui. Estava lá todo mundo batendo cabeça, todo mundo querendo fazer a sua vontade. Olha o que Deus vai dizer. Estou com você, cuidarei de você aonde quer que você vá. Aonde quer que você vá. Onde quer que você vá? É aonde quer que você vá, meu amigo. Onde você estiver. Onde você estudar, onde você habitar. Pastor Henrique fez uma pregação muito interessante também, há um tempo atrás. Eu confesso que eu tenho ficado... Talvez é porque eu estou mais velho, né? Então, eu tenho alguns medos, assim. Cara, e a violência em Niterói está estranha. Mas se a gente fosse basear apenas naquilo que a gente vê, nessas estatísticas, etc., a gente não vai sair de casa. Mas, meu amigo, minha vida pertence a Jesus Cristo. Então, vai acontecer comigo o quê? O que Jesus Cristo quiser.
Eu não estou dizendo para você que você tem que ser irresponsável, sair 3 horas da manhã e voltar de uma maneira inconsequente. Não é isso que eu estou dizendo, não. Mas você tem que confiar em Deus. Você tem que confiar no cuidado de Deus, nas promessas de Deus. Ele te encontrou, ele fez promessas. Vamos em frente aqui. Eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer aquilo que eu te prometi. Cara, é muita promessa maneira. E sabe qual é o detalhe disso tudo aqui? Depende dele. Depende dele, não depende de mim nem de você. Não é o meu esforço humano, mas é aquilo que Deus deseja fazer. Paulo vai dizer aos Filipenses o seguinte: é Deus quem efetua o querer e o realizar. Beleza, galera? O querer e o realizar. E nesse sentido, ele vai colocar desejos em nossos corações. Alguns desejos em nossos corações são desejos da nossa carne. A gente tem que sondar, tem que filtrar isso à luz da palavra. Mas Deus vai colocar desejos em nossos corações, desejos e realizações. Deus efetua, ele não vai botar sua vontade no seu coração, ele vai realizar aquilo que ele vai colocar no seu coração. Deus efetua o querer e o realizar. Beleza? Eu é que sei os planos que tem para você. Então, na verdade, Deus é que sabe os planos que tem para a gente, de paz, de fazer a gente prosperar. Os planos de Deus, as intenções dele são muito mais altos do que os nossos. Então, a gente precisa descansar no Senhor, precisa viver nessas promessas, nessas perspectivas. Terceiro lugar, vamos em frente aqui, ó, verso 16. E quando a gente tem um encontro com Deus, quando a gente tem uma experiência com Jesus, quais são os sinais de que foi de verdade ou de que foi fake? Foi só uma emoção de retiro. Veio no retiro, pô, retiro é um clima maneiro. Dupla de oração, anjo. O anjo dá moral, não dá? O anjo está dando moral? Tá ou não tá? Ih, rapaz, falaram assim, não! Já pensou, cara, uma brincadeira que a gente fez para abençoar, gerar uma divisão no seio da igreja? Olha só, que coisa horrível, pelo amor de Deus, gente. Esse anjo aí tem que... Como é que é, Franklin? Então, olha só, galera, tem que dar moral no anjo lá. Mas olha só, olha o que vai dizer o texto. Presta atenção aqui comigo. Verso 16. Ó, volta para mim, galera, todo mundo comigo aqui, ó. Verso 16, olha como é que se comporta aquele que teve um encontro com Deus. Quando Jacó acordou do sono, já estou terminando, beleza? Disse, sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Amados, sem dúvida Deus está aqui nesse lugar. Pode ser que você não saiba disso, de repente você veio aqui para conhecer qual é a nossa, conforme o Felipe falou, para ver qual é. Deus está aqui nesse lugar. Amém? Deus está aqui nesse lugar. Eu não sabia, teve medo e disse, temível é este lugar. Não é outro, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Aí ele vai dizer o seguinte, na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou como coluna, derramou óleo sobre o topo. Deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse em Luz. Deixa eu fazer uma observação aqui. Alguns comentaristas vão dizer que esse travesseiro é como se fosse um tipo de proteção. Beleza, galera? Beleza. Então, eu estava batendo papo com o pastor Henrique. Então, provavelmente, o que Jacó teve como intenção, aquilo no qual ele deitou, onde ele descansou, ele pegou aquilo como um marco, fincou lá como coluna para adorar a Deus. Às vezes, aí que me ocorreu o seguinte, às vezes a gente descansa, deita, apoia a nossa cabeça, usa como proteção algumas coisas nas quais a gente crê, algumas coisas que a gente produz, algumas coisas que a gente faz, que a gente tem como nossas. Muitas vezes é isso que a gente faz. O texto vai dizer que aquilo que antes servia como tipo de proteção, sei lá o quê, agora vai ser coluna e onde ele vai adorar o Senhor. O que eu quero dizer é o seguinte, para a gente usar aquilo que é instrumento, aquilo que é nossa produção, aquilo que a gente crê, para glorificar o Senhor. Entendeu a ideia? Agora, quem teve um encontro com Deus, tudo que ele tem, tudo que ele é para louvar a Deus. Olha o que diz os próximos versos aqui, ó. Então Jacó fez um voto dizendo o seguinte, Jacó é o trapaceiro, beleza, galera? É o que mentia, trapaceava, está fugido aqui, está fugindo da morte. Olha o que ele vai dizer, ó. Se o Senhor cuidar de mim nesta viagem, ele quer o cuidado de Deus.
Ele depende do cuidado de Deus. Segunda coisa, prover-me de comida e roupa, provisão. Cuidado, provisão. Ele queria lá as bênçãos espirituais, agora ele está pedindo a Deus. Cuidado, presença, provisão. Levar-me de volta em segurança à casa do meu pai. Então, Deus estar comigo, presença de Deus, cuidar de mim nesta viagem, cuidado, provisão de roupa e comida e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai. Ele estava fugindo. Agora ele encontrou Deus, o desejo dele é voltar à casa do pai. Só que antes ele deixou um rastro de morte, de destruição. Ele estava lá para enganar o irmão, ele estava lá manipulando, mas agora ele quer voltar em segurança à casa do pai. Ele estava na casa do pai para se dar bem, mas agora ele quer voltar à casa do pai para quê? E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Deus pediu alguma coisa para Jacó? Pediu alguma coisa para Abraão quando ele encontrou Melquisedeque? Ele estava na casa do pai para se dar bem. Agora ele teve encontro com Deus. Agora ele quer o cuidado de Deus, a presença, a provisão. Ele quer voltar à casa do pai para adorar o pai e entregar ao pai tudo aquilo que graciosamente ele recebeu. Essa é a diferença de quem sonha, mas sonha os planos de Deus para a sua vida, para quem vive de maneira egoísta, querendo fazer aquilo que é somente para satisfazer os desejos do coração. Tiago vai dizer o seguinte, que vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Às vezes a gente está pedindo errado para satisfazer as nossas vontades egoístas. Cara, quem tem um encontro com Deus tem que viver de maneira diferente. Se a gente quer ser uma geração que vai impactar a galera no meio no qual a gente está inserido, a gente tem que viver a semelhança disso aqui. A nossa oração tem que ser essa aqui. Os nossos projetos, desejos têm que ser esses aqui. O que a gente vai desejar? O que a gente pode ter de melhor? O que pode ser melhor para a nossa vida, senão a vontade de Deus? O que você acha? Quer doutorado, pós-graduação? Quer vaga em concurso público? O que você acha que é um casamento que vai realizar? Você acha que é o casamento que vai trazer felicidade para a sua vida? Na boa, você acha isso mesmo? Você acha que é filho que vai trazer satisfação plena da sua existência? Você acha que é o que vai resolver o problema da tua existência? Quem você é, de onde você veio, para onde você vai? Nada disso permanece para sempre. Qual é a garantia que você tem? Você pode conquistar o que você quiser, mas um dia vão pedir contas da sua vida, da sua alma, você vai estar diante de Deus. Para que vai servir isso tudo? Em que você está investindo sua vida? Jacó saiu de Berseba para Padã Arã. A gente saiu de um determinado lugar, Deus veio ao nosso encontro essa noite. Eu não sei como que você chegou aqui. Eu não sei em que ponto da caminhada você está. Eu não sei em que momento da sua caminhada na vida você está. Eu não sei se você já teve um encontro com Jesus. Eu não sei se você nem sabe quem é Jesus. O que passa a declarar as pessoas que têm um encontro com Deus? Com isso eu termino. O que passa a declarar quem tem um encontro com Deus? Que tipo de declaração faz as pessoas que têm um encontro com Deus? Que tipo de declarações eu e você podemos fazer essa noite se a gente teve um encontro com Deus? Se a nossa experiência é verdadeira, é real, de fato a gente teve um encontro com Deus, se de fato a gente viu Deus agir com poder em nossas vidas, a gente vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor de nossas vidas. A gente vai andar dessa forma, a gente vai dizer coisas do tipo: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na sua casa todos os dias. A gente vai dizer coisas do tipo: aonde quer que você for, eu vou também. Seu povo será meu povo, seu Deus será o meu Deus. Se você não estiver com a gente não vai. Não vai. Do ventre do peixe, Jonas lembrou do templo de Jerusalém. Quando você estiver passando perrengue, é disso que você vai lembrar. O que mais que você vai lembrar? Você vai lembrar do grande dia em que Jesus vai voltar. Então você vai ter o desejo, você vai dizer: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos,
para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso Senhor, poderoso nas batalhas, o Senhor dos exércitos. Quem é o Rei? Quem é o Rei? Jesus Cristo é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Sua alma vai expressar, é esse tipo de declaração que você vai fazer. Você vai dizer que você não sabe mais o que você quer. Se eu parto e estou com Cristo, isso é infinitamente melhor. Mas é bom estar com vocês também. Você já vai estar dividido entre estar com Jesus e entre estar com o corpo de Jesus. Quem tem um encontro com Deus vai manifestar coisas diferentes. Sua vida vai ter propósitos diferentes. Seus sonhos vão ser sonhos diferentes, seus sonhos vão ser eternos. É interessante que o texto, a gente pensou num texto para colocar aqui como tema do retiro, que era o texto lá de Joel, que o apóstolo Pedro vai lembrar. Só que no texto vai dizer o quê? Que quem sonha são os velhos, não é verdade? Não vai dar, os velhos sonharão, não. Tem que ser outro texto, porque é assim mesmo, em Jesus Cristo os velhos sonharão. Qual é a expectativa de um velho de sonhar? Está no final da vida. Qual é a expectativa de Abraão de ser pai? Ele creu, e graças a isso a gente está aqui, a gente é filho de Abraão. Na fé, em Jesus Cristo as coisas são diferentes. Os sonhos não envelhecem em Jesus Cristo. Amado, você tem sonho? Agora eu estou falando de sonho com Deus. O texto vai dizer assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Você já teve a sua vida restaurada? Algum dia Jesus restaurou a sua existência? Mudou a sua história? E hoje, como é que está nessa caminhada? O texto vai dizer assim: restaura, Senhor. Restaura a nossa vida. Então, vai fazer alusão a um fato que aconteceu no passado, mas que o salmista, ele quer que aconteça de novo na vida dele hoje. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: pode ser que nessa noite a gente precise dizer assim: Senhor, restaura a nossa vida mais uma vez. Nesses dias, Senhor, restaura a nossa... A gente quer sonhar os teus planos, Senhor. E o texto tem promessas, vai dizer que aqueles que choram, e aqueles que andam e choram enquanto semeiam, eles vão voltar com alegria. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, foi como um sonho, ou ficamos como quem sonha. Galera, quando a gente tem os planos de Deus na nossa vida, essa perfeita união, quando o Espírito Santo habita em nós, a gente vai dizer coisas do tipo: até quando, Senhor? Até quando? Por que você não volta? Julga os filhos de Deus. Vinga o sangue daqueles que morreram por causa do teu nome. É isso que a gente deseja. Esse é o desejo do nosso coração. O Espírito e a noiva vão dizer o quê? Vem, Maranata, vem, Senhor Jesus. A gente quer que o reino de Deus seja estabelecido nesse lugar. Esse é o desejo daqueles que têm uma experiência verdadeira com Deus. Aqueles a quem Deus chamou antes da fundação do mundo. Esse é o tipo de declaração, é isso que a gente faz. Quando a perfeita vontade de Deus vem no coração do homem, que tipo de declaração que vai ser feita? Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. A vontade mais perfeita, o sonho mais perfeito, ele se concretizou no dia em que o mais perfeito, o Espírito Santo veio sobre aquele que era perfeito. E ele fez a vontade daquele que o enviou. Cara, graças a Deus a gente está aqui. Então, o sonho mais perfeito se cumpriu na vida daquele que era mais perfeito. O plano de Deus, para a gente, é como um sonho. Então, ter um encontro com Jesus. Você não conhece Jesus? É a primeira vez que você está ouvindo falar de Jesus? Então, eu queria desafiar você essa noite. Queria dizer para você o seguinte: para você entregar sua vida para Ele, para você entregar sua vida para Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança. E se você já está nessa caminhada há bastante tempo, mas está chorando, está difícil, está complicado para você, você está indo para sei lá onde, está com as intenções equivocadas, então a gente pode dizer: restaura a nossa vida, Senhor, mais uma vez. A gente pode dizer isso. Eu queria orar, galera. Vamos orar então? Senhor Jesus,
Isso aqui só tem sentido, Pai, se a gente estiver ouvindo a Tua voz, Jesus. A gente só tem esperança em Você, Senhor. Isso aqui só tem sentido, Deus, se Você restaurar a nossa vida, Senhor. Então, nossa oração é essa, Jesus. Teus filhos estão mais uma vez diante de Você. Você conhece o coração de cada um. Você sabe quem é que está colocando a vida diante de Você com sinceridade. Pai, eu rogo a Ti pela vida daqueles que desejam ser restaurados essa noite, Senhor. A gente está diante de Você, o único que pode nos restaurar, Jesus. Eu coloco diante de Você também a vida daqueles que nunca Te encontraram, mas que nessa noite ou nesses dias estão se encontrando, tendo uma experiência contigo pela primeira vez, Senhor. Pai amado, que haja salvação nessas vidas. Salva para a glória do Teu nome, Senhor, aqueles que têm Te encontrado nesse lugar, Jesus. Pai, louvamos o Teu nome por tudo aquilo que Você é, Senhor. Restaura a nossa sorte, restaura a nossa vida, nossa existência, Senhor. Restaura nossos sonhos, Deus. Restaura tudo aquilo que tem sido equivocado em nossos corações, tudo aquilo que tem afastado a gente de Você, Senhor. Faz de novo, Senhor, nosso coração desejar a Tua vontade, Senhor. Nós só queremos a Tua vontade, Senhor. Boa, perfeita e agradável. Muda a nossa história, Jesus. Coloca um cântico novo em nossos lábios, Deus. Faz a gente saber que Você ama a gente sempre, Jesus. Antes da fundação do mundo, Senhor. Faz com que a gente declare coisas que Você é digno de ouvir, de merecer, Senhor. Você é digno de todo o nosso louvor, Senhor. Nossa oração é que o nosso lábio confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Nossa oração é que a gente confesse que Você é o Senhor todos os dias de nossas vidas. Pai, que a gente declare que tudo aquilo que a gente é, tudo aquilo que a gente quer ser, tudo aquilo que a gente planeja ser, pertence a Ti, Senhor. A Ti somente, Deus. Nosso coração pertence a Você, Senhor. Você é o dono de nossas vidas, Senhor. Pertencemos totalmente a Você, Jesus. O reino das trevas não tem poder sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus, caia tudo aquilo que se levante contra Você nessa hora. Em nome de Jesus, toda a potestade, tudo aquilo que vem para Te aprisionar, que vem para Te confundir, caia por terra em nome de Jesus. Que haja liberdade no Espírito Santo, que haja liberdade no sangue de Jesus. Contemplamos a cruz, Jesus, e contemplamos Você pela fé ressurreto, Senhor. E declaramos que pela fé um dia nossos olhos verão a Tua glória, Senhor. Queremos ver a Tua glória, Senhor, nesse lugar, se for da Tua vontade, nesses dias. Manifeste o Teu poder nesse lugar, vem com o Teu Espírito Santo, mas cremos assim. Viveremos com Você para sempre, Senhor, porque Você restaurou nossas vidas. Te amamos para sempre, sempre, Jesus, sempre. Amém.